Tirar com vocês. Ó, o Marcos já está aí, ó. Falta só a Jéssica agora. Então, eu vou compartilhar minha apresentação aqui com vocês e já já a gente vai falar. Bem, pessoal. Aí a Jéssica. Então, todo mundo em sala. Vamos começar, né? Bem, tá aí. Esse é o nosso curso especialista em Power BI. Esse módulo ele vai te ensinar a trabalhar com Power BI, a montar os dashboards de vocês, os painéis de gestão. Os painéis que são fantásticos, simples e bem intuitivos. Power BI é uma ferramenta poderosa, tanto que essa apresentação que eu estou trabalhando com vocês aqui no início, eu mesmo desenvolvi ela aqui no Power BI. Vocês vão ver que é uma ferramenta que eu fiz simplificadamente, tá? Bem simples, que não tem segredo, tá bom? Ó, a minha apresentação de slide, essa que eu estou usando hoje, vai ser usada pelo Power BI. Só para passar pelo inventário aqui com vocês, né? Para quem eu acredito que todo mundo aqui deva se conhecer, eu acho que só o Kaique que eu não conheço e o Atos com o Thiago a gente acabou conversando aqui, né? Mas o meu nome é Rafael Marciano, tá? Os demais já estão acostumados comigo e já sabem de carteirinha, né? Mas o meu nome é Rafael Marciano, eu sou sócio proprietário da iHelp Educação, né? Atualmente a iHelp ela presta serviço para uma gama muito grande de empresas em 3 áreas, que é gestão de projetos, Lean Six Sigma e Business Intelligence. Né? A gente trabalha com os treinamentos focados nessas 3 áreas e com os projetos também, né? Hoje, alguns clientes nossos, como o Banco do Estado do Sergipe, que é o Banese, né? A Kinross, a Nexa, o Anderson, inclusive, trabalhou comigo num projeto na Nexa, né, Anderson? Tá aí. Então, a gente tem uma gama gigantesca de clientes. Os meninos é da Bayer também, a Bayer que é cliente da eHelp. Então, a gente hoje vai aprender um pouquinho do Power BI e o que o Power BI pode agregar, né? Então, eu não vou ler essa ementa para vocês. Eu vou só comentar algumas coisas que são importantes. Eu vou disponibilizar o link para essa apresentação. Essa apresentação está pública, tá? Ela é um link que eu fiz no Power BI e disponibilizei para vocês, ok? Então a gente vai falar do Power BI, vai entender um pouquinho dos conceitos de Analytics, de BI, de Data Science. Vou mostrar aqui os recursos iniciais do Power BI. Vamos entender a mágica do Power BI, que é o ETL, que é extrair e carregar, né? Tratar e carregar ali, que é exatamente o que o Power BI faz. Vou mostrar para vocês como funciona cada visual desses que eu deixei aí na ementa e como que nós trabalhamos com medidas. Vou mostrar algumas coisas de DAX que são essenciais, aquelas medidas que a gente não tem como fugir delas, né? É importante que a gente entenda que nós estamos acostumados a trabalhar com Excel, né? E quem trabalha com Excel faz tudo em coluna, né? O Power BI não é tão assim para coluna, ele tem uma visão diferente. E a gente também está acostumado a fazer no Excel fórmulas para trazer agregações gigantescas. E o Power BI, a gente resume isso em fórmulas e contextos, que seriam as medidas do DAX, né, que a gente vai falar lá na frente. Vou também passar pelo app, né, pelo Power BI App, para vocês conhecerem. Falar do Power BI Mobile, né, e principalmente vou mostrar para vocês como que a gente integra as áreas de conhecimento que são importantes para se trabalhar com BI, tá bom? Então, esse é o nosso inventário. Ele estava lá na matrícula de vocês no Simpla, ele está nesse conteúdo que eu vou disponibilizar para vocês. E qualquer dúvida, vocês podem me chamar, tá? Eu vou, como eu não estou usando 2 computadores, eu ia usar 2 computadores para ficar mais fácil. Estou usando um só. E como eu estou usando um só, dificilmente eu vou conseguir acompanhar vocês no chat.
Então, qualquer pergunta que vocês tenham, vocês ativem o microfone de vocês e falem comigo. Vocês podem falar durante a apresentação. Se alguém tiver alguma dúvida ou não entender algo que eu falei, ou se cortar, né? Porque a internet nossa aqui na nossa cidade está infeliz, né? É a coisa mais triste que tem a internet aqui em Paracatu. Então, qualquer coisa vocês podem fazer aí o start. Bem, então vamos começar aqui, né? Primeiro a gente precisa entender o que é Business Intelligence. O que é Business Intelligence? Gente, o Power BI, a gente vai ver que existem três tipos de dashboard: o estratégico, o operacional, né, e aqueles que são que a gente fala de negócios. O Business Intelligence, ele nada mais é que como nós enxergamos os dados, como que os dados são levados ao gestor para que se tome decisões, tá? Normalmente, o Business Intelligence, ou BI, ele vem acompanhado de um negocinho chamado KPI, ou KPI, tá? O KPI, ele não é métrica. Agora vem a primeira informação importante, né? Porque a gente tem que lembrar disso. Quando a gente está montando o dashboard, a gente costuma montar indicadores métricos. Só que o KPI, que é o indicador de performance, ele é um indicador que tem que estar no formato percentual. Então, normalmente eu tenho um KPI que mede para mim o desempenho de algo, mas ele não fala, ele só me dá um dado estatístico ali, tipo assim, eu tenho 300 quilos de semente disponível num determinado local. Ou eu tenho 300 mil contas correntes negativas dentro dessa agência. Ou melhor, eu tenho 300 quilômetros de cabo para lançar. Isso não é KPI, isso é métrica. Né? Isso é um indicador métrico, mas não é uma performance. E o Business Intelligence ele tenta trazer isso para poder facilitar para a gente. Então a gente vai trabalhar com métricas e indicadores. E normalmente o Business Intelligence está vinculado a um software. E aí entra o Power BI. O Power BI é um Self-Service BI. O que significa Self-Service BI? E aqui eu vou fazer aquela analogia mais tosca, mas é a que melhor descreve. Quando você vai no restaurante self-service, o que você faz? Você mesmo serve o seu prato. Você monta o seu prato e normalmente você pesa. Ou à vontade. É sempre assim. Você mesmo monta. Essa é a ideia do Power BI. Você mesmo desenvolver o seu dashboard, o seu painel de BI. Então, esse conceito, esse princípio do Power BI, do Self-Service BI, ele não é novo. Apesar do Power BI ter só 5 anos de vida, né, tá aí desde 2015, existem ferramentas como, por exemplo, o Click, né, o ClickView, não é tão self-service, mas é um self-service BI, principalmente com o ClickSense, que está aí no mercado também. O Tableau, né, o Tableau também não é tão velho, mas também não é tão novo. E existem outras, né? O Google agora está com uma ferramenta, que é o Google Data Studio. Então, vejam que nós temos várias formas e ferramentas de se trabalhar. Mas tem que ser fácil. E por isso o Power BI está no mercado, porque ele é muito simples. Ele é um software Microsoft, eu costumo fazer essa relação. Se ele é Microsoft, normalmente ele tem cara de Office. E quando tem cara de Office, a gente consegue trabalhar com ele com tranquilidade. Bem, vamos dar continuidade para a gente não se perder. Qual que é a diferença então de Business Intelligence e Data Science? Por quê? O Power BI hoje ele está muito utilizado no Business Intelligence e também no Data Science. O Business Intelligence é aquilo que eu falei agora há pouco, é a inteligência de negócio. É como eu trago dados para que a gestão possa tomar decisão baseada em indicadores e métricas. O Data Science ou ciência de dados ela é muito mais abrangente. Ela não envolve uma ferramenta de BI e um self-service BI apenas. Ela envolve conceitos como Data Warehouse, Data Lake,
programação, porque hoje em dia esse tratamento de dados, a linguagem Python, é muito utilizada no Data Science. É um pouquinho mais complexo. O cientista de dados, ele é um profissional que entende estatisticamente os dados e consegue, através dessa interpretação, falar predições de ação, consegue inclusive trazer novos parâmetros. Diferente do cara do BI. O cara do BI, ele não prediz as coisas. O Business Intelligence, ele simplesmente dá indicadores para que o gestor aplique ali o conhecimento básico dele, de gestão ou avançado, depende do gestor, e tome as decisões. Então, essa é uma grande diferença. O Power BI ele está sendo usado em todas as duas áreas, tanto no BI, quanto Business Intelligence, quanto Data Science. Tá? Então, nós aqui focamos em Business Intelligence. Nós não estamos focados em ciência de dados. Então, nós vamos aqui montar painéis que são para tomada de decisão, para o gestor, não painéis para tomar a decisão por vocês. Então, ok? Continuando aí. Eu pedi mais cedo no e-mail, não sei se todo mundo recebeu, né? Como eu disse, eu fiquei sabendo que vocês não receberam o link pelo Anderson, que conversou comigo mais cedo, e depois um pouquinho depois o Marcos também falou que não tinha recebido. Então, o link para baixar o Power BI está aqui, ok? É só clicar no link, baixar o Power BI e instalar. Aí agora eu pergunto, todo mundo tem o Power BI instalado? Quem que não tem o Power BI instalado ainda? Todo mundo tem? Ninguém digamos, se manifestou. Acredito que todos já. Beleza, então se todo mundo já instalou o Power BI, fantástico. Bem, continuar então. Com o Power BI instalado, nós vamos entender o primeiro conceito, que é o ETL. Extrair, tratar e carregar. Tá? Eu traduzi o termo para o português, mas é extract, né? Você tem aí, create and loading. Beleza? O ETL, gente, são as 3 etapas que vocês vão trabalhar com BI. Vocês vão extrair o dado da fonte, ou seja, conectar em algum lugar, num Excel da vida, num banco de dados da vida. Vão tratar as informações e, por último, você carrega. Tá? E depois que você faz tudo isso, é que você começa a montar seu dashboard. E a primeira falha para quem já trabalha no Power BI é não tratar essas 3 etapas como uma regra de ouro, como um momento mágico. 90% do trabalho do seu dashboard está nessa regra: extrair, tratar e carregar. Então, eu tenho um link que eu vou passar aqui para vocês no chat, tá? Vocês vão baixar nosso primeiro arquivo da aula de hoje. Vou colocar aqui para vocês, só um minutinho. Podem baixar esse arquivo, por favor. Esse vai ser o primeiro arquivo que a gente vai trabalhar. Nosso objetivo hoje é montar um painel simples com alguns conceitos, que seria esse painel aqui, ó. Tá vendo que ele tá bem simples, eu nem formatei ele, deixei do jeito que ele tá, só para que vocês possam ver, né, como vai funcionar o nosso primeiro painel. Aqui nós vamos trabalhar muito pouco ETL,
muito pouco mesmo. Nós não vamos ter medidas ainda. E nós vamos conseguir montar esse dashboard. E quando eu clicar em Minas Gerais, ele amplia Minas Gerais no mapa, trazendo a cidade e traz as informações. Então, vai ser bem simplificado, mas vai ser nosso primeiro dashboard de hoje. Ok? Bem, vou encerrar essa apresentação para liberar meu Power BI, enquanto vocês baixam o arquivo. O link está no chat, todo mundo viu aí, né? Sim, beleza. Beleza. Bem, vocês devem ter feito o download do arquivo aula 1, tá zipado, tá? Esse arquivo é só uma planilha do Excel com 468 linhas, se eu não estiver enganado. Bem simplificado, tá bom? Salva onde vocês quiserem e eu solicito a gentileza que vocês abram o Power BI, tá bom? Deixe o Power BI aberto. Durante as práticas que a gente for fazer aqui, o que eu for explicando e tudo mais, vai ter um momento que eu vou pedir para que alguém repita. Ou seja, eu vou parar de transmitir, parar de apresentar e vou escolher alguém aí para apresentar o que a gente está fazendo para eu ver. E tipo, pode ser que eu pegue mais de um, né, no mesmo dia, na mesma aula, para que eu veja todos vocês. Durante o exercício, se você falar assim, Rafael, eu não consegui fazer, não tem problema. Você compartilha a sua tela e eu vou dando a orientação e todos nós vamos acompanhando, tudo bem? Bem, com o Power BI aberto, nós temos aí então a tela do Power BI. Vocês viram que tinha uma tela que traz obter dados, fonte, aquela tela inicial, né? Eu já removi, eu não a quero aqui. Agora, essa é a primeira tela que a gente vai trabalhar. A minha versão é a versão de julho. Essa é uma outra vantagem do Power BI, gente. Todo mês, sem exceção, tem uma versão nova. Todo dia 10, 15 mais ou menos, você já tem a versão do mês. Eu estou usando a versão de julho. É uma versão que já traz uma série de padrões que não tinham antes, que já ferramentas que, principalmente ferramentas externas, que facilitam muito a vida da gente. Então, eu já estou muito satisfeito. Né? Tem uma parte aqui do Power BI, vocês podem clicar aqui em ajuda, vocês vão ver que tem muita coisa aqui no Power BI, mas o que eu mais gosto é disso aqui, ó, enviar uma ideia. Hoje o Power BI está como está, porque a comunidade do Power BI é muito, mas muito mesmo participativa. Eu já mandei várias sugestões. Infelizmente nenhuma delas foi acatada, porque todas as sugestões que eu mandei foi pensando no povo, né, no pessoal que não tem uma conta empresarial ou que não tem nenhum um e-mail empresarial para poder criar uma conta no Power BI, tá? Mas eu vi Ô, Rafael, sim. tem como a gente ver a versão que a gente está usando? Tem. É Tem porque sim. eu acho que a minha não está tão atualizada. Onde que a gente consegue ver? Aqui, ó, clica no ajuda sobre. Aí já tem, ó, versão
aí de que mês que ela é, tá vendo? Beleza, obrigado. Nada. E sempre que vocês quiserem, quando você abrir o Power BI, Jéssica, ele já vai aparecer aqui embaixo, assim, atualize a versão. Tá vendo? Atualização disponível. Clique para baixar, parte inferior. Ele já tem. Ele já fala, olha, a versão que está lá na internet está mais nova que a sua. Lá no meu repositório tem uma versão mais nova que a sua. Clica lá para você atualizar, porque a minha é mais nova. Então, ele já vai te dando essa orientação. Então, uma das ideias que mais está sugerida hoje no Power BI é a questão de uma conta que não é conta empresarial poder acessar o Power BI App. O que é o Power BI App, gente? É isso aqui, ó. Tá um pouquinho lento, né? Como de costume. Esse é o Power BI App. É a suíte com todos os aplicativos que envolvem e que fazem parte do Power BI. É onde a gente está na internet, né? Você disponibiliza na internet. Então, se a gente pegar aqui meu workspace, todos os meus painéis que estão nesse workspace, então, eles estão aqui disponíveis. Se eu pegar, por exemplo, esse painel do Covid, clicar para abrir ele, aí, ó, ele traz as informações do Covid. É um painel que está aqui no meu app. Tá? Foi feito pelo desktop, que é esse que a gente instalou, mas foi publicado no meu app. Está aqui para mim e disponível. Então, Rafael, Sim, boa noite. boa noite. Beleza, pessoal? Joia. Mas pra publicar você tem que ser pro, né? Não. Haha, Então, não, é agora que eu vou contar uma história para vocês. O Pro, você pode publicar com todos do seu domínio, por exemplo. O seu domínio está lá, marcos@bayer.com. Né? Vamos imaginar que seja esse. Não é, mas vamos imaginar que seja. Então, o seu domínio é bayer.com. Para você compartilhar o mesmo relatório com a Jéssica e com o Atos, só e com o pessoal que está no workspace da Bayer, por exemplo, sementes, eles precisam, cada um de vocês precisa de uma Pro. Mas para você mandar esse seu dashboard para o online, para o app, você não precisa de uma conta Pro. Uma conta free faz a mesma coisa. O único problema é que você não pode compartilhar com todo mundo. Tá? Esse é o problema. Você não vai poder compartilhar ele com todo mundo. Para você compartilhá-lo com todos, você precisa disponibilizar ele como aberto. Compartilhar ele aberto, o que não é interessante, por exemplo, para uma empresa. Mas ele me permite, por exemplo, esse da apresentação que eu fiz, que a gente utilizou hoje. Vamos pegar aqui meu workspace de novo. Meus painéis. Cadê? Slide. Então, esse painel do slide, ele foi um painel que foi disponibilizado para vocês na internet. Eu vim aqui, ó, publicar na web. Vou copiar esse link aqui e vou passar para vocês aqui no chat. Se você clicar nele aí, você vai abrir o slide. Foi no jeito você vai conseguir acessar essa apresentação. Mas ele está público. Qualquer pessoa com o link conseguiria acessar. Tá? Digamos assim, é um dos boom do negócio, é esse, né? Uma pessoa com a apresentação, com esse link público, ele conseguiria acessar. Mas vamos voltar lá no app antes da gente continuar. Então, o app,
É o Power BI completo. app.powerbi.com. Qualquer um de vocês pode se cadastrar no app, desde que vocês tenham um e-mail empresarial. Então, usa gratuitamente através de um e-mail empresarial. Aí o Rafael tem aqui, Rafael@Help Educação, Rafael@GetInfo, né? Eu tenho, olha esse meu e-mail do Gmail. Eu vou tentar cadastrar ele. Bom, o Gmail é uma organização, não é? Pô, mas é um e-mail público. Quando eu tento, olha o que o Power BI me fala. Então aqui, ó, você entrou com e-mail pessoal, então entre com e-mail de trabalho. Somente assim nós podemos te dar, né, garantia de segurança para as suas coisas. Então, nós precisamos. Se eu criar uma conta, eu não tenho esse e-mail, mas vamos fazer de conta que eu tenho, hein? help@helpeducação.com.br, mesmo que ele não exista, ó. Ele já vai criar aqui para mim. Então, ó, aí você recebeu o endereço de e-mail da sua empresa, então ele vai falar aqui, eu vou falar que sim ou não, né? E aí ele vai continuar criando minha conta, só que ele vai pedir para validar, né? Como esse e-mail não existe, eu nunca vou validar o e-mail, tá? Então, a suíte do Power BI é isso. Ela é bem mais completa do que a gente está acostumado, no que a gente viu. Beleza. E nós vamos aqui, inicialmente, trabalhar no desktop e daqui, digamos assim, umas 3, 4 aulas, nós vamos migrar lá no app, para vocês entenderem como é lá no app, tá bom? Bem, então, voltando aqui, como eu dizia, né, essa parte do enviar uma ideia, quando você clica, ele abre aí o ideas.powerbi.com, onde existem milhares de ideias, de sugestões que são dadas pela comunidade e que vocês podem participar, que vocês podem ajudar. Uma outra coisa, tá, que ajuda muito é isso aqui, ó, documentação, tá bom? A gente tem muita documentação no Power BI, tem coisas, muita coisa em português, muita coisa em inglês, muita coisa em espanhol, tem coisas que é dinâmica. 99,99% das coisas existem em inglês, tá? E desses 99,99 que existe em inglês, você pode pegar aí que mais da metade já está traduzido para português. Agora, tem muita coisa que está em chinês, por exemplo, que não está nem em inglês, porque essa documentação também é colaborativa, entendeu? A equipe Microsoft revisa, mas ela também é colaborativa. Essa é uma outra vantagem, né? Tudo é comunidade, colaboração. Tem a parte de vídeos, para quem quer aprender. Tem vários vídeos de Power BI no YouTube. Dani recomenda alguns vídeos. Quando você clica, tem o catálogo de aprendizado e o vídeo de treinamento. Aqui, ó, também tem muita coisa em inglês, mas também dá para entender muito, beleza? Bem, o que eu queria que vocês entrassem, digamos assim, para o know-how de vocês, é utilizar muito o enviar uma ideia e a parte da documentação, tá? Surgiram bastante coisas para o Power BI, quem sabe o software fica melhor ainda. Mas vamos lá, vamos começar então. Bem, para se trabalhar com Power BI, precisa-se de dados. A ideia é que você já tenha esses dados estruturados e que você vá trazê-los para o Power BI. Aqui no Power BI, gente, um grande defeito de todos nós quando começamos é achar que é igual ao Excel. Para quem já trabalhou com dashboards no Excel, sabe que lá no Excel a gente consegue transformar dados, fazer gambiarra, no português mais correto, para fechar a informação do jeito que eu quero. E o Power BI, ele não é bem isso. Então, ele não está conectando apenas com Excel. Ele conecta com uma fonte de dados infinitas. Agora eu vou clicar aqui em mais. Infinito é exagero, né?
Mas ele tem uma, digamos assim, uma variedade muito grande de fontes de dados que a gente pode utilizar. Olha só para vocês verem, ele tem Excel, texto, arquivo XML, arquivo JSON, pastas, PDF, pasta do SharePoint, banco de dados SQL, banco de dados do Access, e aí vai, tá? Tem aqui coisas demais. Ó, você tem Azure Data Lake, eu tenho o AWS também, da Amazon. Eu tenho uma série de situações que a gente vai pegar para buscar informação. Nós vamos nos ater a trabalhar no Excel aqui por enquanto. Então, se você clicar em Excel e conectar, ele já vai abrir aí a janelinha de abrir e você vai selecionar lá onde você salvou o seu arquivo. Né? O meu já veio o arquivo no lugar correto. Né? Não sei onde vocês salvaram de vocês, mas o meu já está aqui. Vou clicar em vendas e vou clicar em abrir. Quando eu clico lá em abrir, ele termina de carregar, ele traz o navegador. Ele verifica para mim todas as planilhas que eu tenho dentro daquele arquivo de Excel. Eu só tenho essa vendas, tá bom? Mas se dentro de vendas eu tivesse, por exemplo, esse arquivo formatado como formato de tabela, tivesse dado o nome tabela de vendas, ele também identificaria a planilha vendas e a tabela vendas. Então o Power BI ele tem essa inteligência de identificar o que é uma tabela, né, e o que é uma pasta de o que é uma planilha da pasta de trabalho. Eu posso ter dentro do Excel, dentro da mesma planilha, 10 tabelinhas diferentes, que ele vai trazer as 10 tabelinhas e ler as 10 tabelinhas para mim. Tá? Então essa é uma das facilidades. Então aqui a gente só tem essa tabela, só essa planilha, só clicar em vendas e nunca, gente, nunca, por mais que você tenha certeza que está tudo ok, nunca clique em carregar. Lembra que eu falei que o segredo é o ETL? Nós estamos aqui no extrair. Primeiro passo, extrair. Depois de extrair, nós vamos lá tratar os dados. Então, transformar dados. Essa primeira parte é extrair. Então, transformar. Quando eu cliquei em transformar, ele vai abrir para mim aqui o editor de consultas, né, que é o Power Query, com os dados. O Power Query, ele trabalha com uma coisa chamada linguagem M. Aqui na barra de fórmulas, que é essa barra aqui em cima, igualzinho a gente tem no Excel, ó, mesma barra que eu tenho lá no Excel, tem aqui. Eu tenho uma função escrita numa linguagem de programação chamada M. É uma linguagem de manipulação de dados, tá? Ela serve para manipular. O Power BI já faz uma série de ações que ele identifica. Eu vou voltar o meu aqui como se ele não tivesse identificado, se ele tivesse dado erro, tá? E vocês vão ver como ele carrega a informação. Alguém queria perguntar? Tudo tranquilo? Então, olha só. Quando eu vim aqui, ó, etapas aplicadas, e fui excluindo aquelas etapas que eu tinha aqui, ele voltou para isso aqui, ó. E é um lugar onde ele abriu, tá? Mostrou o que era o conteúdo, então eu tenho aqui essa tabela, né, que eu vou clicar nela. Quando eu fiz isso aqui, ele trouxe algumas informações, só que eu ainda não vou parar aqui, ó. Tá vendo que a coluna, primeira linha aqui, tá com o nome das minhas colunas, mas ficou como uma linha? O Power BI automaticamente já reconheceu que isso aqui era o nome da minha coluna. Mas eu excluí essa ação, vim aqui, ó, usar primeira linha como cabeçalho.
eu vou dar o nome das minhas colunas usando a minha primeira linha de registros. Bem, agora eu preciso, né, ele já fez também automático, para mim ele já identificou automático, né, mas eu precisaria alterar os tipos de dados. Por exemplo, o que é o tipo de dado? Aquela coluna que eu estou olhando ali, por exemplo, ID do produto, que tipo de informação é? É numérico? É texto? É data? É uma imagem? Que tipo de informação é? Então a gente chama isso de tipo de dado. Sempre aqui no início, a gente tem o tipo definido. Por exemplo, esse ABC que eu tenho aqui no cantinho significa texto. Se eu clico nele, eu tenho os tipos que eu posso assumir aqui, como, por exemplo, decimal, inteiro, percentual, binário, verdadeiro e falso, duração. Eu não vou explicar esses tipos ainda, tá? A gente vai trabalhar esses tipos no segundo exercício, mas está aqui como eu faço para acessar esse tipo de dado, para alterar. Essa planilha que eu entreguei para vocês, ela já estava toda preparada. Ela não tem nenhuma alteração, digamos assim, alta. Ela é só mais para a gente se ambientar. Mas se eu tivesse, eu teria que alterar manualmente aqui, tá bom? A planilha que nós teremos na próxima aula ela é um pouquinho mais complexa. Nós vamos trabalhar isso aqui melhor. Mas vejam, se a gente navegar pelas colunas, ele já identificou, tá? Então, olha só, ID do vendedor ele colocou numérico, data de venda ele colocou como data, o calendário aqui, né? O valor da venda como número decimal, ele identificou as vírgulas. Então, ele já fez isso para mim praticamente automaticamente, tá? Bem, vamos aqui, está tudo ok, eu não precisei tratar, mas vamos conhecer um pouquinho dessa janela antes de fechá-la. Então, a página inicial tem as ferramentas básicas, desde as configurações de dados aos parâmetros, a atualização, tá? Até mesmo coisas básicas. No transformar, tudo que eu preciso para tratar aquela coluna. Se eu precisar de uma coluna nova, eu tenho que como fazer várias colunas diferentes, desde uma coluna calculada até uma coluna de índice, uma coluna de parâmetro. Então, posso trabalhar bastante aqui. As ferramentas de exibição, né? Algumas ferramentas de diagnóstico. Isso aqui é legal para quem utiliza o Pro. A gente vai trabalhar elas mais à frente. Inclusive, a gente vai verificar se o que nós estamos trazendo não é muito pesado. O Power BI ele tem um limite de dados, tá? Qual que é o limite de dados do Power BI? 10 GB. 10 GB de qualquer fonte de dados, tá bom? Então, se eu tiver um arquivo de 10 GB, é o máximo que ele vai conseguir ler. Aí você deve estar pensando, pô, 10 GB é muito, hein? Não é, tá? Nós estamos falando que o Power BI consegue ler imagens, ele consegue fazer uma série de ações que vocês ainda não pensaram. Bem, como aqui eu não tive muita, digamos assim, muito esforço na etapa de tratar, eu posso finalmente carregar. Então, para carregar, eu vou clicar aqui no botãozinho fechar e aplicar. Jovens, eu vou repetir o que eu disse há alguns momentos atrás, para que vocês não esqueçam. Por mais que eu tenha certeza que eu não preciso tratar nada desses dados, tá? Não clique em carregar. Clique em transformar. Sempre assim, tá bom? Então vou aqui, fechar e aplicar. Ele vai aplicar essas informações e no grupo campus ele vai carregar aquela tabelinha. Então tá aí, ó. É a tabela de vendas, tá? E os campos. Ô, Rafael, Sim. onde você foi ali? Aplicar onde? Na página inicial?
Aqui, ó. Eu estava aqui, deixa eu só abrir o meu de novo. Peraí. Deixa eu só olhar essa tela aqui. Tá. Aí eu venho aqui em fechar e aplicar. Ah, tá. Ah, certo. Aí eu vou fechar e aplicar. Isso, aí ele vai aplicar, vai trazer para cá, para o canto direito da nossa tela, a nossa tabela vendas e as colunas que eu tenho naquela tabela. Ok? Bem, aqui nessa janela principal do Power BI, a gente tem uma folha em branco, que é onde nós vamos desenhar nosso dashboard. Nós temos a coluna dos campos, a coluna das visualizações e a coluna dos filtros. Eu estou falando coluna, mas são painéis, tá? Então, painel filtros, painel visualizações e o painel campos, para facilitar nosso entendimento. São essas três colunas que estão aí à nossa direita. Além disso, eu tenho esses três botões que estão à esquerda: relatório, dados e modelo. Eu gostaria muito que vocês clicassem no botão modelo, tá? No de vocês, só para a gente identificar um negócio aqui. Bem, modelos é o modelo relacional dos meus dados. É tudo que esses dados têm, como eles se relacionam e como eles são formatados também. E aqui no modelo é importante a gente fazer uma alteração. Vocês vão clicar para mim na coluna, aqui no campo cidade. Clique em cidade. Ele vai abrir a coluna propriedades aqui, né? O painel propriedades do lado direito. E vocês vão procurar aqui embaixo, no avançado, a categoria dos dados. Então vejam, quando eu seleciono qualquer um desses dados do modelo, eu tenho aqui o propriedades, ele me dá o nome do campo, se eu quiser colocar a descrição, quais serão os sinônimos que ele vai identificar isso aqui. Esses sinônimos ajudam muito quando a gente estiver usando PR, né, que é pergunta e resposta, que é o que há, né? Então, se tiver cidade, vou exemplificar com o nome João. Então, João, J maiúsculo, acento, né? O circunflexo lá no A, mas a gente normalmente pode escrever Joao, né? João, Joô. Então, J maiúsculo, nós temos várias formas. Quando eu escrever uma pergunta para o Power BI, qual foi a soma de todas as compras de João, que o Power BI vai conseguir me responder isso. Se eu digitar João sem acento, Joao, ele não vai identificar o Joao. Mas se eu coloquei o sinônimo, ele vai. Então, isso aqui é muito importante para quem trabalha com PR. A gente vai falar de PR mais à frente. Bem, pasta de exibição, a gente não precisa se preocupar com isso. Se vai ser oculto ou não. A formatação desse tipo de dado. Se é um texto, se é um número e qual é o formato. E aí a gente abre o avançado. Se eu quero classificar, a classificação ascendente ou descendente, tá? Se ele vai ser categorizado, e ele vai ser categorizado. A cidade, tá? Ela tem a sua própria categoria. Então, se a gente clicar em cidade, o que ele vai fazer? Ele vai mudar o campo cidade de texto para um tipo local. E quando eu arrastar isso para o dashboard, ele já entende que isso é de um mapa. A mesma coisa eu posso fazer para o estado. Tá? O estado também é categorizado e ele vai ser como categoria, tem aqui, né, estado ou província. Está categorizado, tá beleza, tá bonitinho. Todas as vezes que eu arrastar estado para o meu dashboard, ele já sabe que esse estado não é um texto, ele é uma categoria que é local, uma localização, ele tem latitude e longitude, ele já vai identificar no mapa. Tá?
E uma outra coisa que eu quero fazer aqui é que o valor da venda, eu quero que ele apareça no formato de moeda. Então aqui, ó, formato, ele já tem moeda. E aí, qual que é o formato de moeda que eu quero? Então eu posso usar o geral, ou eu posso especificar uma. Eu vou especificar o formato de moeda em português Brasil, tá? Então eu vou procurar português na lista. Português Brasil. Beleza. Eu defini. Ô, Rafael, Sim, sempre no avançado aí, né? isso. Sempre no avançado. Essa informação do formato de moeda não está no avançado não, tá? Ele no avançado é só na categorização. Ele está bem aqui dentro do geral. Tá bom? Nós só vamos no avançado quando a gente for mudar a categorização de dados. O valor monetário não precisa categorizar. Mas vamos imaginar, Jéssica, que fosse um link de internet. Aí eu quero categorizar como um link, URL web, tá? Eu vou só explicar, para explicar melhor isso aqui para vocês. Na hora que eu terminar esse exercício, eu vou abrir um dashboard para vocês verem que legal que é essa questão da categorização, tá? Bem, perfeito aqui. Colocamos o que a gente queria. Fizemos então aqui no modelo relacional as alterações. É só a gente clicar aqui em relatório de novo que a gente volta. Ô, Rafael, Sim. eu não consegui colocar aqui a questão da moeda. Tá. Qual que é? Você instalou a versão de hoje? Você já tinha instalado alguma? Não, foi que me mandou. Ah, então Hoje, beleza. né? Então tá com a nova. Isso. Então vou repetir aqui e a gente faz junto. Então, ó, aqui, valor, clique em valor venda, Ok. certinho. O tipo de dado dele está número decimal Uhum. e o formato dele aqui, moeda. Você vai clicar moeda. Aí o formato. Formato moeda. Ok. Quando você selecionou moeda, apareceu aqui embaixo formato de moeda. Logo abaixo. Isso. Aí você vai procurar nessa lista português Brasil. Está em ordem alfabética, tá? Aí você clica, aí você pode ir descendo até onde está o português. Clica em português Brasil. Ok. Beleza. Não precisa salvar nada até agora. É só clicar aqui em relatório. Ele já está assim bonitinho. Como nós categorizamos a cidade e o estado, vocês vão perceber que cidade e estado apareceu aqui um globo na frente deles, ó. Assim como data de venda tem um calendário na frente e os campos que são numéricos, como o ID do vendedor e o valor venda, tem o formato de somatório antes, tá? O que significa isso aqui? Aqui que ele está classificado como um campo do tipo cidade. Se eu arrastar ele para cá, ele já põe um mapa para mim. Só de fazer isso, ele já criou o mapa. Eu estou carregando o mapa aqui, então é lento, primeiro acesso do mapa. Aí, ó. Eu não precisei fazer nada. Ele já criou o mapa, já marcou no mapa as cidades, tá vendo? A mesma coisa ele faria com o estado. Se eu tivesse vindo aqui puxar do estado, ele vai marcar os estados aí para mim, ó. Mesma forma, né? As cidades estão aí nos estados e marcou os estados. Tudo isso porque eu categorizei, tá? Então eu vou remover isso aqui.
Meu mouse está travando. Bem, quando um dado não é categorizado e ele é só um dado de texto, se você arrasta ele, por padrão, Power BI traz ele como tabela. Aí, ó. O que aconteceu com a tabela produtos, né? O campo produtos. E quando ele é um valor numérico, com somatórios, você coloca ele vira um gráfico. Valor venda. Então, vale lembrar essa regra, porque quando a gente está fazendo, normalmente a gente arrasta as coisas e fala assim, não, mas não foi isso que eu pedi, né? Power BI sempre traz valores numéricos como gráficos, categorizados com o tipo de categoria que a gente coloca e valor texto como tabela. Tá bom? Bem, então vamos voltar aqui nesse ambiente aqui do Power BI. Aqui nessa primeira coluna que a gente tem aqui do lado direito, né, a última aqui do lado direito, é campos, a gente traz as tabelas e as colunas. A segunda é visualizações. O que são as visualizações? São todos os visuais que eu tenho no Power BI para eu fazer um gráfico, tá? Para eu fazer um dashboard. Por exemplo, se eu clicar e arrastar aqui esse gráfico de barra empilhada, clicar nele, clicar aqui, aí ó, ele criou um gráfico para mim aqui. E é tão simples de se trabalhar com o Power BI que eu só preciso fazer isso aqui, ó, arrastar para cá, para dentro do gráfico, que ele já sabe o que fazer. Eu não preciso ter 100%, opa, o que é eixo, o que é legenda, o que é valores. A gente vai aprender isso aqui, mas eu não preciso me preocupar. Só arrastar, o Power BI já fez para mim o gráfico. Então, eu não queria cidade, ó. Como é que eu faço? Removo aqui. Eu queria que fosse fabricante. E arrasto para cá. Ele já traz a informação. Então, é bem simples isso, né? Trabalhar com essas visualizações. Então, as visualizações mais comuns que a gente tem são os gráficos de barra, né? Mas ele tem aqui de pizza, de rosca, de cascata, ele tem mapa, ele tem uma visualização chamada cartão, uma chamada KPI, né? Então, ele tem uma série de coisas, tem matriz. Mas olha como que é importante a gente saber que tipo de informação a gente quer. Eu vou abrir um arquivo aqui rapidinho. Participas, não, não, vitrine. A gente vai usar vou mostrar para vocês como que é importante. Esse aqui é um painel que eu desenvolvi lá para a Corteva para fazer uma vitrine virtual das sementes, tá? Esse que eu tô aqui, ele é eu chamo ele de protótipo. Ele não é o oficial, tá? Por isso que eu vou abrir ele para vocês. O oficial eu não vou demonstrar, mas o protótipo eu posso. O protótipo, ele foi bem simples, é uma vitrine virtual onde eu tenho lá as classificações e de acordo com o que o cliente clica, né, naquela classificação, ele vai carregar aquela imagem. É simples, mas eu só consigo exibir aquelas imagens porque eu transformei elas, né, em URL de imagem. Se não fosse isso, eu não ia trabalhar. É um arquivo um pouquinho pesado, por isso o Power BI demora um pouquinho para abrir. Eu acabei de abrir um painel novo, você viu que o Power BI já me notificou, olha, está na hora de atualizar o Power BI. Clica aí para você baixar, você manter a sua versão mais nova. Rafael, sobra aí uma pergunta. Se eu quiser montar a minha dashboard para mandar, às vezes, para alguns colegas dentro da empresa, algum gerenciamento, só vai conseguir abrir quem tiver instalado
Power BI? O Power BI. A não ser que você queira mandar em PDF, porque o Power BI te permite gerar um PDF. Tá? Ah, Só que o PDF não é dinâmico, né? E aí é que entra. A conta Pro custa R$50 por mês, por usuário. A conta Pro. São $10 por usuário. Então, são R$50. Então, você pode selecionar 4 pessoas dentro da empresa e comprar a conta Pro só para 4 pessoas. Não precisa comprar a conta Pro para a empresa toda. O licenciamento do Power BI funciona de duas formas. O Business e o Pro. O Pro é $10 por pessoa mês. Então, R$50 por mês por pessoa. Você pode comprar quantas você quiser. O Business é $4.900 mês. Então, aí é caro. Mas é para a empresa inteira. Tem N ações, tem report server, tem badge, tem uma série de ações que a gente vai conhecer mais para frente que realmente vão fazer ficar mais caro. Vamos ver se carregou aqui. Não, está carregando. Então, olha só. Essa é uma vitrine virtual, né? Para saber as sementes, né, as notas de determinada semente e, né, se é uma nota boa, se é ruim, se é semente 4 e 5, qual é a diferença, o cliente possa ver. Então, eu clico numa nota, ele carrega essa nota aqui para mim, a imagem da nota. Tá? Se eu selecionar duas, né, 4 e a 5, então vai listar as duas, eu quero ver a 5, que é ótima. Qual que é a diferença? Aí vai carregar aqui a da 5. Ah, eu quero ver a da 4. Qual é a diferença da 4? Eu clico, ele vai carregar a da 4. Está um pouquinho lento, né? No meu caso aqui. Carregou a 4. Aí eu quero ver a 5. Ele vai carregando. Isso, a imagem está na internet. Eu posso fazer isso com uma imagem local. Posso. Eu tenho dos dois exemplos. Imagem de pasta local, imagem para internet. Sou o protótipo. Né? Aqui eu pus uma imagem qualquer porque eu não tinha imagem da internet para colocar. Eu não tinha salvo ela no computador. Então eu carrego, eu clico na nota, ele clica na imagem que eu vou carregar. Só que eu não carreguei todas aqui. Tá vendo? Aqui só um pedacinho. Foi feito. Eu só consegui isso porque o meu campo imagem, aqui ó, eu tenho aqui a imagem, ela foi categorizada, tá vendo? A categoria dos dados, o URL da imagem. Se não fosse essa categoria, ele não exibiria. Ficaria uma informação nula ali, tá? Isso aqui é um relatório que ele é um pouquinho mais complexo de ser feito, mas é isso que ele tem. Parece simples e é bem funcional, tá? Vou fechar ele aqui. O nosso, nós vamos trabalhar de uma forma bem simples, tá? Nós vamos inserir aí uma caixa de texto para a gente dar um nome para o nosso dashboard. Então, na página inicial, eu tenho aqui o grupo inserir, eu tenho caixa de texto, mas a caixa de texto também está disponível aqui no inserir, tá? Caixa de texto, ó, elementos. Então, eu venho aqui, inicial, caixa de texto. Quando eu clicar em caixa de texto, vai abrir essa caixa, onde eu vou poder digitar o título. Nós vamos chamar esse painel de painel de vendas. Como é muito simples, quando a gente fez isso, ele já deixou aqui uma caixinha de formatação de fonte, onde eu posso selecionar algumas fontes, não são todas, não são as fontes do meu computador, são as fontes do Power BI, tá? Elas existem no seu computador, mas não é aquela infinita. Para quem tem 60 mil fontes diferentes, você não consegue acessar aquelas 60 mil fontes diferentes. Você consegue acessar as básicas do Power BI.
Então dou um título, dimensiono, clico fora. Se vocês conseguirem já repetir, eu tô gravando as aulas, viu, pessoal? Depois eu disponibilizo as gravações para vocês assistirem de novo, viu? Sem outra tela fica meio complicado. É por isso mesmo que eu resolvi gravar as aulas que a gente for tendo, para que vocês possam assistir depois e refazendo. É bom que se você tiver alguma pergunta, você pergunta. Ó, já perguntei, não consegui compreender, ouça a explicação de novo daquela minha pergunta, né? Facilita bastante. Pessoal, não sei como vocês estão fazendo, mas eu conectei no telefone, né? E aí facilitou eu abrir o Power BI no computador e no telefone, porque a gente fica aqui no chat. Aí facilitou bastante, porque no início também não estava conseguindo, não. Ótimo, muito bem. Perfeito. Então fica mais fácil. Eu estou fazendo dessa mesma maneira aí, o telefone e o notebook. Tá certo. Facilita bastante mesmo. Beleza. Então, continuando, né? Coloquei a caixinha de texto. Quando eu coloco uma caixa de texto, essas ações aqui, ó, são simples para eu formatar. Bem simples, a fonte, o tamanho, a cor, negrito itálico, o alinhamento e se eu vou ter hiperlink, tá? Certinho? Muito simples. Não tem segredo não. Eu ainda não vou falar aqui do menu visualizações. Rafael, Sim. se puder só dar uma segurada na aula aí, a internet do Marcos caiu, ele tá reconectando. Tá, beleza. 1 minuto. Tá. Enquanto isso, eu só finalizo esse aqui, porque esse aqui é bem simplesinho, tá? Então, olha só. É bem simples de utilizar essas ferramentas, tá? Eu normalmente utilizo tudo por aqui, ó. Tá? Venho aqui, faço por aqui o que eu tenho que fazer. Bom, então, vou ver que é bem simples. A única coisa que você não vai conseguir fazer, gente, por aqui, é essas três ferramentas, essas ferramentas da formatação. Mas o restante está tudo aqui nas visualizações. Mas como eu disse para vocês, a gente não vai trabalhar ele ainda, tá? Ainda, tá? Daqui a pouquinho a gente vai trabalhar essas visualizações com mais calma, com mais independência. Bem, tudo certo aí? Conseguiu voltar? Eu acho que alguém aqui tá projetando aí, não é você não, Rafael. Eu acho que é o Anderson que está projetando aqui. É. Bem, então, depois de colocar aí a caixa de texto, digitar o painel de vendas ou dashboard de vendas, como vocês quiserem, eu gosto muito do termo dashboard, mas parece que está uma, digamos assim, uma convenção nas empresas que utilizam os dashboards chamando de painéis, tá? Todas as empresas que eu tô indo para consultoria, eles estão mudando o nome dashboard para painel. Painel de gestão de vendas, painel de não sei o quê. Então, hoje parece que está tendo aí uma debandada do termo dashboard para usar painéis. Mas vamos lá. Então, meu dashboard de vendas, eu agora vou fazer o quê? Eu quero alguns gráficos simples. Por exemplo, quanto eu vendi por produto? Então, eu vou arrastar o valor de venda, e já vai criar um gráfico. Ó, já criou um gráfico, valor de venda. Eu só quero saber agora quanto é dessa venda por produto. Ele já colocou aí para mim o gráfico de colunas, porque é o primeiro que ele criou. Tá? Simples. Vou colocar mais assim. E já está aí. Eu ainda não vou formatar nada, só vou arrastar as informações. Depois a gente vai posicionar e por último a gente formata, tá bom? Bem,
Um outro gráfico que eu quero é saber, por exemplo, o valor de vendas por cidade. Ah, mas eu não queria assim, eu não queria o gráfico, eu queria ver o mapa. Olha, se eu quero ver o mapa, ao invés de eu levar o valor de venda primeiro, eu levo a cidade primeiro e depois eu coloco aí o valor de venda aqui dentro. Para onde que ele jogou essa informação? Daqui a pouquinho eu mostro para vocês. Mas ele já aumentou as bolinhas. Para quem não conseguiu me acompanhar, eu vou repetir, tá? Então, olha só. Eu quero saber quanto eu vendo por cidade. Arrasto cidade, gerou o mapa. Tá vendo que as bolinhas são do mesmo tamanho? E aqui eu só estou trazendo a cidade. Agora, eu quero saber qual que é o valor da venda por cidade. Eu arrastei o valor de venda e qual cidade tem a maior bolinha, subsequentemente, é o maior valor de venda. Olha lá, ó. São Paulo, 163 mil. Se eu for lá nessa cidadezinha aqui no Rio de Janeiro, aqui, em Campos, 5 mil reais. Se eu for lá em Salvador, 2.940. Então, quanto menor o valor da venda, menor é a bolinha. Quanto maior o valor da venda, maior a bolinha. Vou redimensionar isso aqui, né? Arrastar para redimensionar. Grande. Também não vou formatar ainda. Ah, eu também queria ver uma tabela do estado, tá? E quanto eu vendi. Só que se eu arrastar o estado ou o valor da venda, ele vai gerar um gráfico ou um mapa. Então eu vou clicar aqui em tabela e ele vai colocar a tabela aí para mim. E aí eu arrasto estado e o valor da venda. Já colocou. Inclusive, já totalizou, né? Quanto é o total que eu vendi, né? Aqui, independente de qual estado seja. Bem simples. Vamos colocar mais um gráfico bem simples aqui. Eu tenho o segmento do produto e o valor da venda. Então, vou arrastar o valor da venda e o segmento. Só que eu não quero esse gráfico de coluna. Esse gráfico eu vou pegar o de rosca. Vou clicar aqui, ele vai montar um gráfico de rosca aí para mim. Eu só cliquei na visualização com formato de rosca para alterar. Então, eu estava aqui no gráfico de barra e cliquei na visualização de rosca. Sim. Ô, Rafael, ali nas visualizações ali, quando eu tento arrastar, ele não tá indo, sabe? Você pode só clicar, Cláudio. Só clicar ele vai. Por exemplo, Ah, se você beleza, só certo. clicar, eu vou clicar aqui nesse aqui, ó, cartão, tá vendo? Cliquei, Não, deu certo. já apareceu. Obrigada. Eu removi o cartão. Então, já vim aqui com esse gráfico, com essa tabela de dados, com esse mapa. Eu acho que vou colocar mais um gráfico agora. Eu quero saber, né, categoria. Então, eu vou colocar um gráfico de área. Perdão, não estava selecionado meu. Vou clicar fora. Vou clicar aqui em área. Vou selecionar. Cadê o nome? Cliquei. Cliquei. Bem, a categoria e o valor da venda. Vou ajustar aqui. Beleza, eu já tenho bastante gráfico, tá solto, tá aqui sem formatação nenhuma. Eu posso começar a formatar. A primeira coisa é que o Power BI, ele não é igual ao Excel, né? O Excel é aquela coisa que eu falo assim, às vezes é até maçante. O Excel exige muito de vocês, de mim, de qualquer outro profissional, que a gente seja um cara bom, mas muito bom mesmo, de layout, que a gente saiba combinar as cores, que a gente tenha uma visão daquilo tudo para a gente montar milimetricamente, tudo bonitinho. Aqui não.
Primeira coisa que eu vou contar para vocês é que se eu vier aqui, tá? Em exibição, na guia exibição, e já pegar uns temas pré-definidos do Power BI, ele vai aplicar esse tema a todo o meu dashboard. Ele altera tudo. Então, os temas já foram mapeados em cores que facilitam muito para mim desenvolver o meu painel. Vocês viram que eu não precisei fazer nada por enquanto. Aqui eu só arrastei e cliquei. Self-Service BI. Bem, esse está muito assim, muito chamativo. Eu sou um cara que gosta das coisas mais simples. Mais bonitinho. Não, eu quero um mais chique. Acho que esse azul aqui vai... Ó, tá, não ficou legal, ficou feio. E vou procurar. Tem vários temas do próprio Power BI que já traz uma coleção de cores, tá? Para vocês trabalharem. E aí diminui muito o trabalho de vocês de ficar fazendo cor, de ficar fazendo isso, aquilo, outro. No Excel, por exemplo, por mais que ele já tivesse os estilos de gráfico pronto, nem sempre a gente conseguia casar todos os gráficos no mesmo estilo. Né? Por exemplo, um gráfico de coluna 3D tem um estilo que um gráfico de linha não tem. E aí fica diferente os gráficos e aí você tem que se virar para ajustar. Aqui não. Então ele já aplicou o mesmo estilo para todos os gráficos, eles já estão combinando para as tabelas, para tudo. Tá bom? E agora eu vou começar a colocar essas informações. O primeiro conceito do dashboard pro Power BI e para qualquer outro software é que você tem que entender que as pessoas leem as informações da esquerda para a direita, de cima para baixo. O que é mais importante tem que estar na parte superior esquerda do seu dashboard e o menos importante na inferior direita. Em Z, gente, as pessoas leem em Z. Ele começa da esquerda para a direita na parte superior, desce o olho em diagonal e vai em Z. Tá? É sempre assim. Então, aquilo que é menos importante, você vai colocar com inferior direito. O que é mais importante, superior esquerdo. Entender esse conceito da visualização de dados? Esse é primordial para os dashboards serem funcionais. A gente chama isso aí de visão Z, tá? É sempre à esquerda. Você pode repetir, Rafael? Posso sim. Todas as vezes que vocês forem montar o dashboard, vocês têm que lembrar que as pessoas, quando forem ler o relatório de vocês, elas tendem a ler a informação com a visão Z. Começar da esquerda superior para a direita, depois descer em diagonal e terminar a leitura sempre na direita inferior. Então é sempre assim. O que tiver no meu canto esquerdo superior é aquela informação que eu julgo mais importante e que realmente é. O que tiver no meu direito inferior é aquela informação menos importante. Tá? Todo mundo, gente. Se você pega uma revista, vocês podem fazer esse teste amanhã. Vocês vão abrir uma revista, vocês vão olhar para uma propaganda de revista, por incrível que pareça, vocês começam a rodar ela em Z. Começa da esquerda para a direita na parte superior e vai olhando até chegar lá no inferior. Por mais que a propaganda não esteja assim, ela não te conduza a isso, você olha assim. Tá? Isso é um estudo. Isso é uma técnica de storytelling que a gente utiliza para montar dashboard. Tá bom? Então nós vamos montar os nossos, pelo menos esse de vendas, nós vamos montar ele aqui utilizando essa visão Z. Mais importante, superior esquerdo, menos importante, inferior direito. Tá bom? Então vamos lá. Eu não tenho como dizer para vocês o que é mais importante nesse gráfico. Isso aqui é um de exemplo. Mas eu vou entender que para mim a mais importante é a venda por categoria. Porque eu quero saber quanto eu vendo por categoria. Para eu saber qual categoria eu vou investir mais. Eu vou arrastar ele aqui, né, na parte superior e vou deixar.
E aí eu vou, além de categoria, né, eu vou olhando se é o segmento dessa categoria. E se vocês perceberem, o Power BI me ajuda a colocar tudo em ordem. Tá vendo que conforme eu movo, ele colocou uma linha vermelha para mim pontilhada, alinhando superior e inferior com outra visualização que está do meu lado esquerdo. Então, ó, se eu quiser saber o centro certinho da folha, eu vou arrastando, ó. Eu estou no centro certinho agora. Ele colocou a cruz. Rafael, Sim. desculpa aí te cortar aí, só Não, fica à vontade. novamente a pergunta aqui. O menos importante é superior direito? Não, inferior direito. Parte de baixo. Inferior direito? Isso, menos importante sempre no inferior direito. Tá bom, obrigado. E o mais importante, superior esquerdo. E aí, depois eu vou colocar aqui essa venda por produto, né? Depois do segmento. Tá vendo que tá muito grande? Eu vou diminuir um pouquinho. Você tá assim, não, Rafa, mas fica ruim de ler, tá pequenininho. Como é que eu vou fazer para ler isso aí? Vocês vão ver que não é tão pequenininho assim, tá? Daqui a pouquinho nós vamos enxergar isso que tá mais... Vou colocar minha tabela com as informações de venda aqui. E a minha cidade, vou colocar aqui. Eu vou arrumar mais uns gráficos aqui, porque está faltando gráfico, tem espaço no meu dashboard, né? Eu vou arrumar mais um gráfico. Vou colocar aqui agora um gráfico de funil, tá? E eu vou afunilar essa informação aqui por data. Na verdade, eu vou pôr de funil não. Mentira, eu vou fazer igual eu fiz no que eu deixei lá na aula. Eu vou colocar o tree map, tá? Que é esse aqui, ó. Vou arrastar todos os fabricantes e o valor de venda, né, desse fabricante. Vou arrastar ele aqui ocupando esse espaço todo. Beleza. Ajustei a informação. Agora eu preciso formatar esses meus gráficos, né, para colocar tudo bonitinho. Esse título aqui, será que eu quero título? Será que eu não quero? Será que esse título não tinha que ser centralizado? Essa cor, esse tamanho de fonte? Aqui poderia ter, por exemplo, o rótulo dos dados, ou aqui não queria porcentagem, queria só o valor. Essa legenda podia ser superior, não lateral. Então eu posso ajustar. Ó. É impossível ler esse Bahia, Espírito Santo. Eu quero ajustar. Qualquer ajuste a gente vai fazer lá na coluna visualizações. Lá eu tenho 3 botões. O primeiro, que a gente chama de campos, que a gente está fazendo aqui. Tá? Vamos abrir ele aqui para vocês. Aqui, ó, os campos. O segundo é o formato. E o terceiro é o analisar. Quando eu tenho ferramentas que me permitem gerar análise dos dados, o Power BI te ajuda a trabalhar com essas análises. Por exemplo, qual que é a média dos meus dados? Se o visual permitir fazer análise, você pode adicionar uma média. Por exemplo, esse nosso gráfico aqui, gráfico de coluna, ele tem como a gente trabalhar com visualizações de análise. Por exemplo, eu quero a linha média. Se eu clicar em adicionar, ele vai adicionar uma linha na média dos meus dados. Então tá aí, linha 1, ela tá aqui, ó, pontilhadinha, bonitinha. Eu posso mudar a cor, vou colocar vermelho, né, para ficar mais fácil da gente enxergar. Pronto. Coloquei uma linha aí. Tá bonitinho. Então, todas as ações, eu vou vir aqui em visualização, foi em formato, que é esse rolinho. Tá? E é praticamente igual, gente. Todos os gráficos são praticamente iguais com as formatações disponíveis. Tá? Então, olha só. Geral.
Se tiver responsivo ativado, conforme eu dimensiono, ele vai procurar redimensionar para ficar responsivo. Se eu vier aqui desativar o responsivo, ele vai assumir os valores que ele tem por padrão e ele não vai diminuir o gráfico, não vai acompanhar o tamanho da visualização. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Posição X e Y, largura e altura. Normalmente a gente faz isso na mão, né? Movendo aqui, redimensionando a visualização do que a gente quer. Depois do geral, eu tenho os eixos, dependendo do gráfico, né? Que é o X e Y. Quando tem esse sinalzinho aqui, ó, esse triângulo com uma exclamação dentro, quer dizer que os valores que eu tenho de fonte, cor, tudo que eu tenho formatado não pode ser aplicado porque ele é responsivo, o tamanho dele é menor do que o que eu tenho na fonte, que é o caso. Tá? Se eu tirar o responsivo aqui, ó, vocês vão ver que a categoria e o total de venda aqui, o valor venda, vai aumentar a fonte. Ó. Olha lá, ó. Ele mudou porque a fonte era diferente. Ô, Rafael, Sim, eu tô clicando no meu aqui pra desativar o responsivo desse mesmo gráfico que você tá clicando aí e o meu não tá respondendo. É normal? não. O Pra seu desativar e ele não muda, não some com a categoria e com os dados que estão sumindo no seu aí. está selecionado nesse gráfico aqui, né? É, gráfico diário aí. Tá. A sua versão é a mesma que a minha? Não, né? Não, a minha é a minha é mais antiga. Entendi. Talvez seja isso, né? Você sabe qual versão você tem? De que mês que é? Setembro de 2019, a minha tá bem Pode antiga. ficar tranquila que funciona. Eu tava preocupado, tipo assim, se fosse agosto de 2017, por aí. Não, pode ficar tranquila que funciona. Depois que a gente salvar, você fecha e abre de novo o Power BI, porque isso acontece de vez em quando no Power BI. Não no Power BI não, na maioria dos softwares Microsoft, né? Você fecha e abre, ele vai funcionar, tá? Isso não é uma coisa comum, tá? Isso aí não deveria acontecer, tá bom? Ô, Rafael, caiu a internet agora que eu consegui voltar. Como que você fez para colocar aquele tracejado vermelho ali? É média, né? Isso, eu vim aqui no botãozinho análises, ó, na coluna visualização, botão análise, Ah, tá. aí tem lá, linha da média. Ah, entendi. Não, beleza. Aqui, ó, gente, eu vou falar uma coisa para vocês que eu tenho usado muito, principalmente lá nos projetos que a gente está com o Banese, da seguinte forma. Lá eu não utilizo o Power BI, lá eu utilizo o ClickView, né? Eu utilizo o ClickView, que é um outro software, tá? É um Power BI da vida, não tem diferença nenhuma, tá? E no Click, eu parei de fazer os dados estatísticos no Minitab para eles e estou fazendo tudo no ClickView. Porque a maioria dos softwares de BI tem essas ferramentas de análise. E essas ferramentas de análise normalmente é estatística. A gente vai ver isso lá no app quando a gente for fazer os insights. Os insights são nada mais é do que a análise estatística. Vocês vão ver que a gente acaba eliminando alguns softwares. Mas vamos lá, vamos voltar aqui, né, para essa parte da formatação do gráfico. Então, quando eu coloco o responsivo, ele volta às fontes e vai aparecer esse sinal de exclamação aí, tá bom? Então, eu posso vir aqui, abrir o eixo, fazer aquelas configurações, né? Se vai ser tipo categórica ou contínua, tá? Então, eu posso vir aqui e mudar, ele vai mudar lá para mim a informação. Nessa aqui não vai porque é categórica, né? Não tem, o dado que está lá é categórico, não tem como ser contínuo. Qual que é a largura mínima, né? Se vai concatenar os rótulos ou não, se vai ter título. Se eu desmarcar que não tem título, desaparece o nome categoria lá de baixo. Bem, se eu só der o nome, o título do gráfico, vendas por categoria, e tá lá embaixo, já escrito o nome das categorias, não tem sentido eu colocar o título categoria também, né? Mesma coisa no eixo X, no eixo Y, perdão. Eu não preciso do eixo Y, eu acho mais interessante, né, a gente tirar o eixo Y, só que aí, como eu não desabilitei o título, desabilito o título dele aqui primeiro, né? E aí, ó, depois eu desabilito o eixo. Colocar o rótulo de dados aqui,
e ele aparecer aquela informação. Então, a gente pode vir aqui, ó, continuar descendo até em rótulos de dados. Quando eu adicionar, ó, aparece muito mais visual, muito melhor. Tá vendo que apareceu aqui 0,06 mi, né? Porque ele tem as unidades aqui como automático. Se eu colocar nenhum, aparece o valor. Muito mais prático, né? Se eu quero casas decimais com uma ou com duas, se eu colocar que eu quero com duas, ele vai obrigatoriamente forçar as casas decimais com duas. Se eu falar que eu quero com nenhuma, com zero, ele tira as casas decimais e arredonda o valor para cima, tá? Vou falar que eu quero com uma, mesma coisa. A posição, o tamanho do texto, tá? A fonte que eu quero que ele mostre. O Arial Black é uma vantagem nesses casos. Se eu quiser mostrar uma tela de fundo, né, ele põe aí a cor da tela e a transparência. Vamos colocar aqui, ó. Cor da tela. Então, fica mais visível. Eu particularmente não gosto, né, do rótulo de dados. Mas são assim, configurações que a gente já faz no Excel, só que estão em alguns lugares diferentes. As formas, né, largura do traço, o tipo, se eu quero com marcador, se eu quero nível. O título, eu posso editar ele aqui. Então, vendas por categoria. Centralizo ele, que eu acho mais bonitinho, né? Então, eu tenho aqui no alinhamento centralizar. Pronto. Formatei um gráfico. Vou para o próximo. Vou fazer os mesmos passos, tá? Vou vir aqui, quando eu clicar no gráfico, venho no formato e vou fazer. Tá vendo que o gráfico de rosca não tem eixo X e Y. Então, mas eu quero a legenda e eu quero ela na parte superior central. Fica mais bonitinho. E aí, ou na inferior também, né? Eu acho que inferior. Não quero o título da legenda, quero só a cor, né? Fica melhor. Qual que é a cor da fonte que eu vou colocar ali, o tamanho. A cor dos dados que eu posso trocar. Por exemplo, esse tom, esse industrial que é um verde aqui, ó. Esse aqui doméstico, acho que eu vou querer esse cor, búfalo foge. Beleza, já montou aí as cores. Ele colocou as padrões, mas eu alterei, posso alterar qualquer cor. Mesma coisa, vendas por segmento, né? Vou lá, mudo o título. Centralizo. Pronto. Essas formatações são padrões para todos os gráficos. Inclusive o Power BI, se eu quiser manter o ritmo, ele me permite pincelar a formatação e colar. Olha lá, ó. Ele já aplicou, por exemplo, centralizar aqui para esse título, só não mudou o título. Esse aqui, ó, não tem os eixos. Se eu pincelo ela e coloco aqui, ó, tirou o eixo, colocou o rótulo de dados. Então, ele já, inclusive, replica para eu não precisar ficar fazendo muita coisa, igual a gente tem lá no Excel. Uma coisa aqui, ó. Tá? Já trouxe o rótulo de dados que não tinha antes. E assim vai. Vou mudar esse título aqui, né? Eu pincelei, mas eu não mudei o título. Então, título. Vendas por produto. Esse aqui, vendas por fabricante.
E o último aqui, vendas por cidade. Para combinar esse último aqui, para combinar com o meu restante, eu vou mudar o tipo de mapa. Eu também posso mudar o tipo de mapa. Com estilos de mapa, eu vou colocar um mapa escuro. Ó. Ó, combinou melhor. Ó, eu tenho também um mapa aéreo. Então, coloquei o mapa aéreo, ficou até melhor. Tá? Bem, a tabela, primeiro, tá ruim de ler. Eu não estou enxergando. Principalmente eu. Então, eu venho aqui, ó, em valores e vou aumentar o tamanho. Então, vou colocar os valores com 14, não, 13. Tá bom? Já melhorou. Tem que fazer a mesma coisa no cabeçalho, né? Cabeçalho da coluna. Eu venho aqui e coloco 13. Esses cabeçalhos 14 vai ficar melhor. Eu ajustei. Tem os estilos aqui que eu posso trocar, né? Eu acho que esse estilo aqui, contraste, né? Alternando linhas. Não, esse ficou feio. Contraste alternar linha. Também não gostei. Desfazer. Está escrito estado e valor venda, né? Eu poderia colocar só total venda. Para eu fazer isso aqui, ó, eu seleciono a tabela, venho aqui em campos, e onde está valor venda, eu digito total venda, ou só total, fica melhor. Pronto. Então, todos os nossas visualizações desse nosso dashboard já se comunicam, tá? Eles já estão se comunicando. Se eu clicar em Rio de Janeiro, ele vai favorecer os dados do Rio de Janeiro em cada um desses gráficos e o mapa vai ampliar para Rio de Janeiro. Tá lenta a internet, né? Mas vocês vão ver que já foi lá e já ampliou o mapa para o Rio de Janeiro. Mesma coisa se você é São Paulo. Se eu clicar, o mapa vai mudar para São Paulo. Os dados de São Paulo vão carregar aqui. Só que, olha, é fácil visualizar, entender esse negocinho aí, essa corzinha que está em contraste? Não, né? Eu, pelo menos, não consigo interpretar isso assim. Eu prefiro mexer nas interações para que todo mundo se comporte da mesma forma. Para fazer isso é muito fácil no Power BI, viu, gente? O Power BI, essa é uma das facilidades que eu fico apaixonado que dá para fazer. Por exemplo, vamos clicar aqui. A gente vai vir aqui em dados analisar, tá? Ou perdão, em formato. Vai clicar na tabela, vem aqui na guia formato e vai clicar nesse botão, editar interações. Quando a gente clica em editar interações, toda vez que eu clicar aqui, então ele tem aqui, ó, filtrar e realçar. Eu vou falar, eu quero que filtre. Quero que filtre. Eu quero que filtre. Eu quero que filtre. Eu quero que filtre. Beleza, vou mudar. Quando eu clicar nesse gráfico, o que eu quero? Eu quero que filtre. Eu quero que filtre. Né? Eu quero que filtre. A mesma coisa. E vou fazer isso com todos. Quando eu clicar aqui, o que eu quero? Filtro, filtro. Aqui está aqui realça. Vamos lá. Tá bom? Depois que eu fizer isso, deixa eu desmarcar editar interações. Olha o que acontece quando eu clico em São Paulo.
Ao invés de colorir, o gráfico muda. Se eu clicar aqui em Paraná, vai ser mais interessante. Ao invés de colorir, ele muda. Se eu clicar em Espírito Santo, ao invés de só ir lá e colocar, né, ele muda aqui. Se eu clicar em Espírito Santo e Rio de Janeiro, com o Ctrl pressionado, ele muda. Então facilita bastante, né, a análise desses dados. Só que aqui, por enquanto, a gente não criou nenhum filtro, né? A gente só colocou a informação e está mexendo com as interações dele. Então, se eu clicar nesse aqui, ó, segmento industrial, ó, eu pedi para filtrar. Então, todos já filtraram. Menos a tabela não filtra, né? Ela só segmenta, né? Só traz os dados, ó. Se eu mudar aqui, ó, mesma coisa. Eu vou mudar para corporativo. Olha lá, ó. Ele vai mostrar os dados só do corporativo. Se eu viesse aqui no produto, clicasse nesse primeiro produto aqui, que é geladeira. Aqui eu não configurei a interação para mudar. Então veja que ele simplesmente realçou as cores. Eu vou vir aqui editar interações. Vou falar para ele, olha, eu quero que você filtra. Eu quero que você filtra. E pronto. Se eu voltar aqui, ele vai entender. Então, é bem simples, né, da gente trabalhar essas interações. Ó. Quando eu clico no mapa, mesma coisa. Ele só realçou, eu quero que ele filtre. Editar interações, filtrar, 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 filtrar. Pronto. Ele já está filtrando a informação. Então é bem simples. Antes da gente colocar os nossos filtros de dados, eu vou pedir a gentileza que todo mundo salve, tá? Vai lá em arquivo, salvar. Então, pode chamar de painel de vendas ou dashboard de vendas. Quando eu salvar, para já ficar salvo. E agora eu vou tratar uma outra visualização que nada mais é do que os filtros, né? A gente filtrar, segmentar esse dado. Por quê? A gente não monta. Até aqui eu não fiz nenhuma medida, né? Não usei medida de nada. A gente só usou o que tem na própria tabela e já construiu o gráfico. A gente não fez nenhuma medida de coisa alguma. Mas eu queria segmentar, por exemplo, eu tenho vários campos que eu poderia olhar esses dados. Por exemplo, eu não sei por vendedor. Eu não fiz um gráfico por vendedor. Eu tenho por cidade, eu tenho por produto, por segmento, categoria, estado, fabricante. Mas eu ainda tenho vendedor, né? Eu tenho por data, eu não filtrei por data, quanto que eu vendi por data. Isso é importante, né? Ver isso em tempo. Então eu vou criar algumas segmentações. Então a segmentação, essa visualização bonitinha que tem aqui, vou clicar nela. Minha cidade estava selecionada, perdão, no gráfico. Clicar fora para eu tirar a seleção, né, para não selecionar nada. Vou clicar aqui em segmentação de dados. E ele vai colocar a segmentação aqui. Eu vou arrastar o vendedor para essa segmentação. Eu venho aqui, ó, vendedor. Por padrão, apareceu assim, né, como uma lista, mas eu queria um menuzinho suspenso. Então eu vou clicar aqui nesse selecionar tipo de segmentação, que é essa setinha para baixo, e vou escolher suspenso, esse menuzinho. Vou mudar o tamanho, vou arrastar para cá. Ótimo. Então aqui, se eu clico, por exemplo, no Arthur, vai segmentar os dados do Arthur para mim. Aí, ó. Estou vendo só os dados do Arthur. Se eu vier aqui e clicar na Aline, vai segmentar os dados da Aline para mim.
E aí fica mais fácil de eu ver, ó. A Aline trabalhou no Rio de Janeiro e São Paulo. Se eu clicar aqui em São Paulo, olha a diferença. Olha, ela trabalhou aqui na cidade, né? Que eu tenho aqui, que é Guarulhos e São Paulo, né? Já tá aqui bonitinho. As duas cidades dela, só que os pontinhos ficou pequenininho, né? Ela vendeu pouco. Se eu vier aqui mudar, eu quero saber o fabricante, o que ela vendeu, onde ela vendeu Dell. Se eu clicar em Dell, tudo que é relacionado ao Dell, vem. Não editei essa interação, então aqui só fez. Fica mais fácil de eu localizar. Eu vou colocar mais uma segmentação que é a de data. Então eu vou vir aqui, ó, clicar fora, né? Segmentação de dados. E vou arrastar a data da venda aqui para dentro. Opa, perdão. Ele fez uma arte aqui. Trazer para cá para ficar mais fácil. Ele já montou para mim aí uma linha do tempo, ó. Se eu vier aqui, ele vai abrir para eu escolher. Então eu quero 2014. Vou pegar o mês de novembro. 18 de novembro. Então, entre 1º de janeiro de 2014. Ó, não veio para 2014, não. Vamos novo, clicar aqui. Aí. O meu 2014 não apareceu, tá fazendo birra, agora foi. Então lá, entre 1º de janeiro de 2014 e 18 de novembro de 2015, olha como é que foram meus dados. Vendi pouco, né, porque eu estou na Aline, eu posso limpar esse filtro, eu quero saber geral, né, eu quero saber só da Aline. Então aí, ó, segmentei a informação. Então, meu primeiro painel está feito, está pronto. Essa introdução que a gente fez aqui é exatamente para a gente ver que o Power BI é simples de trabalhar. A gente vai começar a fazer as coisas, digamos assim, mais pesadas amanhã, na quinta-feira, tá? Quinta-feira a gente já começa a parte mais pesada de tratamento de dados, né? A extração nunca é, ela é sempre simples, mas o tratamento é. E a gente não vai, possivelmente, montar um painel na aula que vem. A gente vai trabalhar bastante o Power Query, a gente vai entender muito do Power Query, como que é cada detalhe dele, porque ele é uma das partes primordiais para os dados chegarem no Power BI. Tá? Bem, deixa eu salvar aqui. Eu vou passar esse arquivo para vocês por e-mail, tá bom? Para vocês verem. Mas eu também gostaria muito que vocês me devolvessem o de vocês de hoje por e-mail. Por mais que você não tenha conseguido fazer hoje, agora, enquanto eu fui explicando, se você quiser me mandar para eu ver ou me chamar no WhatsApp, né, para a gente trocando uma figurinha, vocês fiquem à vontade. Então, eu vou fechar meu Power BI aqui, que eu já fiz, e vou voltar e abrir o espaço para perguntas. Então, sinta-se à vontade para fazer as perguntas sobre hoje. Ô, Rafael, boa noite, né? Novamente. É o seguinte, estão me escutando? Sim. Sim. Minha dúvida maior é no Power Query, né? É para extração de dados, né? No tratamento de dados, certo? Sim, beleza. Então, eu tenho algumas dúvidas assim na hora de extrair, sabe? Da extração do tratamento de dados, de linha e coluna, tem hora que eu fico meio com algumas dúvidas, sabe? Mas é nesse sentido mesmo. Exemplo de dados em
linhas e colunas. A gente tava até fazendo, eu e o Atos, né, hoje fazendo um trabalho lá na empresa e a gente viu algumas dificuldades, né, e a gente teve que fazer um ajuste no Excel, né, para dar certo, né, no Power BI. Aí é um ponto que a gente precisa ver, mas eu creio que a gente vai ver isso nas próximas aulas aí também. Isso. Ô, Marcos, eu vou aproveitar. Esse é o assunto introdutório de amanhã, mas eu quero já pegar a sua pergunta para deixar uma coisa para vocês. O Power BI, ele não tem o contexto de coluna. O que é o contexto de coluna? Normalmente, eu quero até pegar. Deixa eu pegar um dashboard que eu tenho aqui, que é do time nosso lá do Target. Eu vou mostrar para vocês como. Eu vou abrir a planilha, depois eu vou abrir o dashboard para vocês entenderem o que eu faço no dashboard. Lá a gente trabalha com metodologia ágil, Scrum. Tá? Não sei se todo mundo conhece, mas é uma metodologia de software, né, desenvolvimento de software ágil. O Scrum tem uma coisa chamada sprint, que é a ação que a gente faz no dia, né? Na semana, que lá a gente divide semanalmente. Então, dentro da sprint, eu tenho, né, os projetos e a pontuação daquela sprint. Então, eu tenho isso em colunas, porque cada sprint é uma coluna nova, que eu crio lá no Power BI como uma coluna nova, tá? Só que não é uma coluna, tá? A grande verdade é que, por mais... Aqui, eu vou abrir a tarefas por desenvolvedor aqui, que fica mais fácil. Não é uma coluna. Nada mais é do que uma informação. O Power BI, ele não entende os dados em coluna, ele entende os dados em linha. Aí, cada linha de dados é uma tupla, tá? Chama de tupla. O conjunto daquelas linhas divididas nas colunas... Oh, meu, deu um erro no Excel. Isso é normal. Já abre os... E essas colunas, né, que a gente está acostumado a montar, por exemplo, assim, eu tenho a coluna A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, cheio de dados, e na verdade é porque eu queria que tivesse aquela data com aquelas informações. Às vezes é muito mais fácil eu criar uma categoria da informação e a data e colocar tudo ali. Mas eu não vou fazer isso lá no Excel, porque no Excel é mais fácil eu trabalhar com coluna. Então, eu vou deixar que o Power BI transforme isso para mim. Que é o que eu faço no Power BI. Normalmente eu transformo a linha em coluna, a coluna em linha. Então tá aqui, ó. Pontos por projeto. Ó. Cada sprint nova, tá vendo? Vira uma coluna nova, porque eu tenho aqui. Isso aqui é uma matriz, né? A gente está lendo isso aqui com uma matriz. Para o Power BI isso aqui não existe. Aí o que eu faço? É justamente esse caso aí. O que eu faço com o Power BI? Eu transformo essas colunas em linhas e o Power BI entende isso como duas colunas novas. Uma que ele chama de atributo e a outra que ele chama de valor. Então, por exemplo, a sprint 16 é um atributo. Então eu tenho aqui, ó, sprint 16, eu tenho 24 produtos, né? Na verdade tem 25. Não, é 24 mesmo, porque esse da ECA aqui não entrou ainda. Eu tenho 25 produtos, certo? E eu tenho 3 pontos nesse produto, 3 pontos nesse. Então eu vou transformar 25 vezes, ou melhor, número de vezes que eu tenho de cada um. Vai virar várias linhas, ao invés de virar várias colunas. Ele está abrindo aqui, esse é um dashboard mais leve, né? Então aqui, ó, pontos por projeto. Se eu pego meu pontos por projeto, você viu? Eu tenho sprint e valor, eu não tenho aquele tanto de informação. Eu consegui transformar isso lá no Power BI, aquelas colunas, em uma linha. Então eu vou abrir aqui, só para que você veja. Então meus dados no Excel vão continuar assim, porque é mais fácil para quem está editando essa informação fazer isso, tá? Muito mais simples, tá bom? E para mim, no meu Power BI, esse dado tá assim, ó.
Olha lá, ó. Então, projeto menor preço na sprint 16, quantos pontos ele teve? Tereza Cristina na sprint 16, quantos pontos teve? E aí, cada sprint virou uma linha, ao invés de ser uma coluna. Então, o produto, se eu tenho 5 sprints, aquele produto vai ter 5 linhas. Só que semana que vem, eu tenho a sprint 24, na verdade, esta semana. Na sexta-feira, quando eu for virar esse painel, eu não vou ter só 6 linhas, né? No caso do 16 para 22, só 6 linhas. E eu vou ter 7 linhas, 8 linhas para cada produto desse. Então o Power BI ele faz isso. Tá? Eu vou te mostrar. Nós vamos ter essa aula ainda, mas eu só para ficar aqui para você ver, ó, meus dados, eles vêm assim para mim. Ó. Eu seleciono as colunas que eu quero, venho aqui no transformar e clico nesse botãozinho aqui, transformar colunas em linhas. Ele criou a coluna atributo e a coluna valor. Atributo para mim é o nome da sprint. Então eu vou pronto. Agora o Power BI vai conseguir trabalhar esses dados melhor para mim. Só você selecionou as colunas das sprints e ele entendeu que a primeira linha seria os atributos? Isso, e os valores seriam os dados que estavam lá. É bem aquilo que a gente estava falando hoje. Então, mas não se preocupe, né, que nós vamos trabalhar essas informações do Power Query na nossa próxima aula. A de hoje a gente construiu um dashboard simples. E assim, eu vou falar uma coisa para vocês. Qualquer menino de 6 anos, com 5 minutos de paciência, faz o dashboard que a gente fez hoje. Tá? Hoje nós não fizemos nada extraordinário. Nós simplesmente construímos um dashboard usando o conceito de Self-Service BI, que é o que o Power BI tem. É isso, para isso que ele serve. Só que existe uma diferença muito grande entre ser Self-Service e ser BI mesmo, que é o que a gente vai construir. Né? A ideia é que a gente construa um BI mesmo dessas informações. Tá? Tranquilo, Marcos? Deu para sanar a dúvida? Atos? Ô, Rafael, deu uma noção sim. Você poderia só repetir o passo aí de transformar ele em Você seleciona linhas, as colunas, tá? Você seleciona as colunas. Você pode dar um clique direito do mouse, transformar colunas em linhas. Eu não usei o clique direito ali, mas é só dar um clique direito, transformar colunas em linhas. Ele vai transformar isso. Na aula de quinta, nós vamos fazer isso. Tá? Nós vamos ter esse tipo. Nós vamos trabalhar com uns quatro tratamentos diferentes de dados que a gente vai fazer aqui na próxima aula. Tá bom? Bem, alguém tem mais alguma pergunta? Gostaria de tirar mais alguma dúvida? Jéssica, Cláudia, Thiago? Pra mim, tranquilo. Pra mim também. Qual que é seu e-mail para enviar, Rafael? Ah, tá. Boa, né? Porque alguns de vocês ainda não têm meu e-mail. Agora caiu a ficha, né? Então aqui, ó, rafael@erreopeducação.com.br. Tá? Vocês podem me mandar nesse e-mail. Eu vou aproveitar, se todo mundo tiver de acordo, eu posso criar um grupo no WhatsApp com vocês para a gente passar os links da aula, porque hoje quem que recebeu por e-mail a sala? Eu não recebi. Não, né? Acho que ninguém recebeu por e-mail hoje. Eu também não, foi por WhatsApp. Foi pelo WhatsApp, né? Porque o Anderson me falou, eram umas 5 para 6, ele falou, Rafael, você não mandou o link da sala para mim no e-mail, cara. E eu fico que o sistema não startou. Mas eu vou fazer o seguinte. Se todo mundo estiver de acordo, vou criar um grupo aqui para vocês e posto no grupo, pode ser? Pode sim. Assim? Pode ser. Ok, então, gente. No mais, eu agradeço muito a paciência de vocês por hoje. Quinta-feira, às 18 horas, nós nos reunimos novamente, tá? E aí,
Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me mandar no WhatsApp, e se eu tiver livre na hora eu respondo. Vai ser quinta-feira, né? Quinta-feira, são todas as terças e quintas, viu? De 18 Ok. às 20, até o dia 20 de agosto. Até o dia 20 de Combinado. agosto, vocês vão estar ninjas no Power BI. Se Deus quiser, do crack. Aí, eu vou dar uma sugestão para vocês. Em setembro, só não me lembro a data, a gente vai ter o treinamento de DAX e linguagem M. Né? DAX avançado e linguagem M. Se vocês puderem, façam, gente, porque manipulação de dados com linguagem M e com DAX é outro nível. Vocês vão ver, a gente vai começar a fazer algumas medidas com DAX, as medidas conceituais que a gente vai usar muito, né? Que é o sum, average, calculate, filter. Essas a gente vai aprender aqui. Mas tem umas que são, a gente fala que cabulosas, que é avançadas, que fazem uma diferença na performance no dia a dia. Vocês não têm noção. Então depois, se vocês tiverem a oportunidade em setembro, se matriculem para essa turma, vocês vão gostar bastante. Tá bom? Pode deixar. Então, grande abraço para vocês. Até quinta, hein? Tchau, tchau. Um abraço. Até mais. Falou, tchau.